convidada para a Trilha da Coragem de hoje começou a ter a vida transformada depois que resolveu colocar o bom humor, a criatividade e a sinceridade para jogo. Sim, essa mulher de 42 anos, mãe de 3 filhos e divorciada, que mudou a própria vida quando virou faxineira. Isso, em 2016. Usava jargões de filmes para fazer sua propaganda no Facebook. Menos de 4 anos depois, já tinha lançado um livro contando toda essa história para inspirar a gente. A página dela, o @faxinaboa, é uma referência dessa inspiradora digital, que aponta o caminho para quem acredita que o passado não te define. Tem seguidores famosos como Djavan, Mano Brown e a nossa amiga, a Mayara Bastianello. Seja bem-vinda nessa trilha, Verônica Oliveira. Obrigada, cara. Toda vez que alguém fica falando de mim, eu fico pensando: "Pô, que legal". Aí eu: "Ah, sou eu". É você! Por isso que você está aqui nessa trilha da coragem, porque você tem muita coragem. E eu quero que todo mundo conheça essa coragem por um outro olhar, né? Primeiramente, o que é coragem para você, Verônica? Acho que coragem é ir, independente se tá com medo, se não tá com medo, se sabe o que vai acontecer, se não sabe, o importante é fazer. Mas é um pouco difícil, é fácil de falar, é difícil de Mas o que fez fazer. você fazer quando você era uma operadora de telemarketing, né? E resolveu virar o jogo e virar faxineira? Mas foi uma situação tão inusitada Conta que aí, tô curiosa. porque eu nunca tinha pensado nisso como profissão, embora fosse uma pessoa muito regrada para fazer a limpeza da minha própria casa. Mas eu, em 2016, eu tentei suicídio. Eu Você teve tive, depressão, né? eu estava num processo já de síndrome do pânico, depressão, e tudo por conta de questões financeiras. E eu perdi a casa onde eu morava, depois de perder o trabalho, eu trabalhava numa empresa que faliu em 2015. E aí eu perdi a casa e fui morar num barraco com os meus filhos. 3 filhos. Na época 2, Hum. a Claire tinha 17 anos, o Panda tinha 8. E a gente passou muita necessidade, então eu consegui um emprego que eu tinha um salário mínimo, Nossa. a gente pagava o convênio, eu tinha ali, limpo para passar o mês cerca de R$ 80. Mas para tudo, para lazer, para produtos de Remédio, limpeza, remédio, comida. comida, tudo. E a gente tinha muitas dívidas. Eu pensava assim, não adianta, o quanto eu me esforçasse no meu trabalho, não era o suficiente para eu sobreviver. Então, os meus amigos é que tinham que ficar me ajudando, e eu me sentia muito mal com aquela situação. Chegou uma época em que eu não levantava da cama, eu ia trabalhar de pijama, ficava dias sem tomar banho, não queria fazer mais nada. Até o meu filho, com 8 anos, ele diagnosticou ali a minha depressão, porque ele colocou no lanchinho dele da escola, ele guardou, não comeu na escola, guardou, colocou numa sacolinha e falou assim: "Vamos tomar café no parque?". Aí eu falei: "Por quê?". Ele: "Porque no parque todo mundo é feliz e você não está feliz". E ele, se não me Ele engano, é o panda que percebeu. tem o espectro É, autista, né? isso, E ele ele é percebeu. autista grau 1. E ele estava vendo ali que eu não estava bem, e aí naquela mesma semana em que isso aconteceu, eu tentei suicídio, porque eu não conseguia imaginar os meus filhos passando por essas coisas, e eu pensava: "A culpa é minha, eles merecem mais do que isso, qualquer pessoa cuidaria melhor deles". E aí a minha filha me encontrou, ela ligou para o SAMU, fez todo o processo, me levou para o hospital junto com Ainda era o menor de paramé idade, com com 17, né? 17, É. é. Ela fez tudo e eu fui internada num hospital que não tinha psiquiatra. Então eles tiveram que me encaminhar para uma clínica psiquiátrica, porque eles não podiam me liberar. Uhum. E aí eu acabei ficando internada por quase 40 dias. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu sempre falo, eu sou uma pessoa que eu engravidei aos 17. Eu não tive o processo de crescer. Amadurecimento. Foi diferente. E ali eu já estava responsável por cuidar de alguém. Quem cuidava de mim? Eu já era a responsável. E aí, quando eu fui para o hospital, foi muito diferente ter aquele cuidado. Tinha enfermeira, sabia o horário do remédio, comia na hora certa, não tinha que lavar, passar, cozinhar, e tinha comida, coisa que não tinha na minha casa. Nossa, foi um baita de um processo para eu me recuperar. E aí um dos médicos falou: "Eu não acho que você é doente". Isso foi muito importante para mim. Aí ele ainda falou: "Você não é doente, você é pobre". Doeu? Doeu, mas era e é verdade. E ele falou: "Na hora que você se encontrar,
você não volta mais pra cá e 2, a sua vida muda. E aí, saindo da clínica, eu fui ficar na casa da minha mãe. E depois de umas 2 semanas eu pedi pra sair um pouco. E aí fui dormir na casa de uma amiga, e aí é que a coisa mudou, porque a gente comeu, depois de comer eu comecei a limpar a cozinha dela. Lavei a louça, limpei o fogão, limpei o chão, limpei a parede, De noite isso? de tarde. Ah. E aí, quando chegou a noite, que a gente tomou banho, pediu uma pizza e foi ver um filme, aí ela falou assim, morrendo de vergonha, ela: "Amiga, posso te dar R$ 150, que é o que eu pago pra moça que limpa aqui?" Aí eu falei: "Mas que absurdo, tem uma moça que limpa aqui, essa casa estava desse jeito." Hum. E aí, eu estava com R$ 1,70 no banco. Falei: "Pode me dar esses R$ 150." E eu nem prestei atenção no filme. Falei: "Cara, se todo dia eu trabalhar fazendo isso, eu mudo a minha vida." Aham. E aí eu comecei a fazer só para as amigas, porque a gente foi divulgando ali no Sim, num grupo WhatsApp, no pequeno. grupinho pequeno. E aí aconteceu de uma falar: "E aí, posta que você virou faxineira." Aí eu: "Ai meu Deus, como é que eu faço isso?" Aí eu busquei umas referências na internet, vi como as pessoas falavam, e era muito triste. "Ah, eu não consigo, pagar minha faculdade, então eu vou fazer faxina para complementar minha renda." E ninguém falava que trabalhava com isso porque gostava. E aí eu já cheguei colocando ali os anúncios engraçados que eu pedi pro meu ex fazer, e eu Os pensei anúncios tinham nisso inspiração em filmes, você em né? filmes, porque eu pensei nisso, eu falei: "Se eu vou entrar na casa da pessoa, ela tem que me conhecer, ela tem que saber quem eu sou." E aí, quem eu sou? Ó, se você olhar pra mim, as minhas tatuagens, todas elas são, ou eu tenho um Hakuna Matata, que é de Rei Leão, tenho a Sim. estrelinha do Super Mario, eu tenho o Pequeno Príncipe, Ah, o tem Estranho Mundo mesmo. de Jack, eu sou muito de referências de filmes. E eu pensei: "É isso que a pessoa vai se reconhecer em mim." E aí, não deu Mas você outra. naquela época já tinha essas Já tatuagens? tinha Já era todas aficionada elas. por cinema? Sim, eu gosto de cinema, eu gosto de cultura pop em geral, jogo de Que videogame, música. E eu legal! falei: é isso, a pessoa vai ver, vai saber quem eu sou e vai me chamar pra entrar na casa dela." E Dá deu um dá um muito dá um certo. anúncio que você fez, porque você já me contou uns, eu já vi uns. Um que eu Tem o do Star gosto, Wars, eu o gosto. Star Wars eu gosto muito, mas um que eu gosto demais é o do De Volta para o Futuro, que Hã. aí era "Não deixe sua faxina para o futuro." E eu acabei inclusive fazendo a faxina para uma moça que a casa dela era decorada todinha de Volta para o Futuro. Tinha o Mentira! Tirou carro, tinha foto? as coisas, várias Que fotos. Então, legal! é isso, literalmente as pessoas se reconheceram ali naquele anúncio, me chamaram porque, até brinco que um cara falou assim: "Você é a única pessoa que vai entender a importância que tem cada bonequinho que tá pendurado aqui no nessa prateleira." Verdade, Porque eu verdade. tenho toda a noção do Fica a quanto dica. e músicos também, porque eu gosto muito de música, eu fiz faxina para várias pessoas de bandas que eu gosto, e isso foi muito legal. Sério? Olha, gente, é realmente na Europa, fora do Brasil, tenho amigas na Austrália, tem uma no Hawaii, que também fazem elas são cleaners, né, Sim, e elas têm esse mesmo retorno que você está me falando, elas também fazem essas faxinas em lugares inusitados, para atores de Hollywood e tudo mais. sim. Então é um outro olhar para uma coisa que é estigmatizada no Brasil, né? É, e as pessoas eu fazia faxinas basicamente para pessoas jovens em apartamentos pequenos no centro da cidade. Sim, Era são os estúdios, muito né. era muito característico, assim. E era super fácil, e eu morro de rir, porque o jovem adulto não sabe o que tá fazendo, né. Uhum. Então, eu limpava o básico e a pessoa: "Uau!" Achava maravilhoso isso. Eles Porque a você já tinha um outro olhar, né. É, e eu lembro que, por exemplo, a nossa amiga Maiara Bastianello era uma das minhas clientes, e aí eu Aham. deixava cartinhas na geladeira, Ah, pendurava ali com o imãzinho. que original, porque você gostava do que você fazia, né. Sim, Você não ia demais. emburrada, né. Não. E colocava a musiquinha, ia dançando. Uma vez eu estava limpando uma uma sacada, ouvindo Shakira e dançando. Quando acabou a música, eu só ouvi o pessoal: Eu olhei, tinha uma viatura, os policiais estavam vendo. Que legal! Você faz faxina ainda não, né? Eu parei depois da pandemia. Na sua casa você quem faz? Sim.
Nossa, você grava ainda? E o pessoal sempre fala: por que que você não faz os Ó, vídeos? Eu preciso vamos fazer. fazer um. Esse podcast vai entrar né, semana que vem, não lembro o dia. Já pode juntar. Sim. Você fazendo uma faxina, de repente me inspira, porque eu gosto de limpar, mas eu sou péssima faxineira. Eu vou batendo tudo, eu sou eu sou ariana, então eu vou com tudo, sabe? Eu não vou com cuidado. Enquanto meu filho, ele vai com cuidado, vai no detalhe, eu já fico, ai, tá demorando. Ah, Como é a sua faxina, é? uma coisa que eu me lembro bem é que, por exemplo, tem um armário com as coisas. Ah lá, Rafa. Eu tirava foto de tudo pra depois colocar no mesmo lugar. Mentira! Gente, você não tem uma empresa de cleaners de ensinar isso pro mundo? Não, devia ter. Porque eu já falei isso para muitas pessoas. Eu falei, tira uma faixinha, uma foto para lugares importantes, para fazer ficar igual depois. E eu sempre falei uma outra coisa. Eu falo assim para algumas faxineiras, né? A minha tó é maravilhosa, Rosa, não é para você não. Mas eu falo assim, deixa, não precisa parecer que para não dizer que você limpou, muitas vezes, acho que para provar, porque ela também deve passar coisas horríveis, deixa Sim. tudo assim, ó. Não precisa, né? Pode deixar do mesmo jeito que Do encontrou. jeitinho, É sim. bacana, né? Porque dá um baita de um trampo você chegar e botar tudo no lugar de novo, né? Mas você não Sim. teve algum tipo de preconceito quando você veio para esse mercado? Oh, pra caramba! Conta, porque eu tenho uma história uma faxineira minha contou que eu fiquei estarrecida. Assim, acontecem várias situações, eu não posso reclamar, porque é uma porcentagem muito pequena. Sim. Mas e talvez por eu ser uma pessoa exposta na internet, talvez, pode ser isso, pode ser que com outras pessoas que estão ali na batalha que não tem como expressar que isso está acontecendo com elas, talvez aconteça muito mais. Uhum. Mas já me aconteceu de a pessoa negar água, de me dar comida estragada, de me ai, e agora com essa parada que tá rolando no Rio Grande do Sul, as pessoas estão doando muito lixo. Sim. Cara, o que eu ganhei de sapato furado, roupa velha, coisa assim estragada, e a pessoa fala: "Ai, separei umas coisinhas aqui, você pode levar". Do mesmo jeito, eu abria, olhava, do mesmo jeito já descartava no lixo, porque não tinha condições daquilo ser usado Não dá por nem para falar alguém. para pessoa, você só fica É, resignada, porque as pessoas não estão acostumadas, né, porque você não deve fazer com o outro o que você não faria com você mesmo, exatamente. não é? Agora, uma situação que nunca esqueci foi de uma moça que eu passei o dia inteiro lá na casa dela, ela estava lá, Uhum. aí ela falou: "Pô, eu preciso descer pra passar no supermercado, vamos?". Aí a gente foi descer juntas, e aí ela falou: "O meu elevador chegou, espera o seu". Mentira, mentira, Verônica. E assim, essa galera jovem progressista pra caramba, e eu fico Que muito tem um chocada. discurso todo libertário, todo igualitário, só que na É, prática, na vida real, no feijão com arroz ali, ela não põe na prática, né. É só exatamente. assim na rede social e no discurso na balada, né. Sim. É, eu já percebi que tem muito isso mesmo e fico indignada, para falar a verdade, quando eu encontro isso, eu sou do tipo ariana, eu sou do tipo que falo, hoje com mais sabedoria, com mais Uhum. paciência, com mais parcimônia, mas eu acho uma hipocrisia sem Não, tamanho. é Mas absurdo. vamos virar o jogo. E quem que você teve de contratante que te fez alguma coisa que te encantou? Eu fiz uma faxina para uma moça que era do Pará, se não me engano. E eu cheguei, ela estava preparando um almoço típico da terra dela. O tacacá da Joelma, né? E eu fiquei impressionada. E ela falou: "Cara, eu já tinha aparecido na TV, já tinha feito algumas coisas". Sim. Então, ela estava mais ansiosa do que tudo para eu chegar na casa dela. Aham. E eu achei tão bonitinho, porque foi um momento também que me deu um estalo. Porque a minha avó, ela foi empregada doméstica por muitos anos. E naquela de uma família Como era tradicionalíssima, antigamente. de 15 sobrenomes, e que a minha avó nunca comeu na mesma mesa que eles. E minha avó trabalhou 33 anos naquela casa. Ela criou os filhos da patroa dela, mas ela nunca não comeu a mesma coisa, não comeu sentada junto com eles, nunca participou ativamente de nada, apesar de ser quase da família. E aí, na hora que eu estava sentada comendo uma coisa que eu nunca tinha comido, e as meninas: "Bebe aí um licor de jambu", e eu falei: "Eu nem bebo, cara, sai fora". E aí eu pensei: "Poxa, minha avó, que não está mais aqui". Falei: "Poxa, minha avó gostaria muito de ter visto esse tipo de situação e saber que
as coisas estão mudando. Você tá mudando as coisas. Ai, eu fiquei muito aquele dia eu fiquei muito feliz, assim, pensar: "Tá, tem a possibilidade de se fazer diferente". Você encontrou uma via, né? Sim, Porque foi bacana, honroso pra você, né? muito. E a sua mãe, qual foi a profissão? Ou é a profissão dela? Minha mãe, dona de casa. Entendo. Minha mãe, com 25 anos, já tinha 5 filhos. Qual o nome dela? Ana, Ana, que que coragem! coragem! Vou trazer Mas pra trilha. agora com 60, ela vai fazer 60 agora, ela já tá indo pro 8º netinho já. Nossa, ela deve ser ativa, agitada, né? Ah, pra caramba, minha mãe tem cara eu tenho 42. Mentira, A né? minha mãe tem cara de 42. É claro, porque imagina, uma mulher que Ela é esteja tão jovem, jovem, é. deve ser E agitada. aí não, uma vez eu liguei pra ela, aquela: "Mãe, quer vir aqui em casa cuidar da sua netinha?" Minha mãe: "Pô, tô no Rio aqui", do nada, do nadão, assim. "Ai, vim para o Rio, tô num hostel cheio de gringo, não quero cuidar de Que neta". legal, Minha moderníssima. mãe é. E você 4 anos depois dessa virada de mesa, você lançou o seu livro, né. Qual o Isso. nome do livro? Conta pra Minha gente. vida passada limpo. Incrível, né. Olha o trocadilho, gente. Toda E como toda é você foi ideia engraçadinha. sua? Sim. E tem Eu o que subtítulo, qual é o escrevi subtítulo? eu não terminei como faxineira, eu comecei. Porque eu ouvi de algumas pessoas conhecidas que era: "Ai, tadinha, né, era operadora de telemarketing e foi terminar como faxineira". É muito comum isso nos papos, né, das É. das pessoas na sociedade, né. De: "Ai, tadinha, né, é assim", me lembra muito uma escola que fez a atividade que era "Se nada der certo", e aí as profissões eram atendente de fast food, faxineira, Uhum. então já é estigmatizado como uma profissão que ninguém quer, é aquilo que sobrou pra você. E pra mim foi o contrário. E que você tá inspirando tanta gente, o livro já faz você lançou em Eu 90, né? nas Não, não, em em 2000. 2020, 2020, 2020, faz quanto tempo isso? 4 4 anos. anos. Quantas pessoas você já impactou? Você tem quantos seguidores hoje no seu Instagram? Vo 305 você faz palestras, mil. Sim, você conta isso para um monte de gente. Olha quantas pessoas você já sim. foi impactando com a sua história. Alguém te Ah. deu algum feedback, contou alguma Nossa, história? muitos, eu Faço uma recebo ideia. muito Qual que te marcou? feedback. Conta uma. Eu acho que é o primeiro é aquela coisa que marca a pessoa que falou, ela falou: "Ah, minhas irmãs, elas têm profissões que exigiram um diploma, então a minha mãe, ela só considera as minhas irmãs. Ah, uma é professora, uma é enfermeira, mas eu sou só faxineira, então a família não respeita ela. Embora ela sustente a casa, ela tem as coisas dela, ela tem a casinha própria, ela cuida de tudo, e a família maltrata ela". E aí ela falou: "Depois que eu te vi, eu recuperei uma autoestima que eu não tinha". E aquilo me pegou de um jeito, porque eu pensei: "Ah, eu tô só postando coisas na internet aleatoriamente". Eu demorei pra ver como uma profissão a criação de conteúdo. Então eu Uhum. sempre pensava nisso: "Ah, tô só postando". E quando eu vi o resultado daquilo, eu falei: "Não, espera, é um espaço importante para Se eu não ser me engano, foi a ocupado". própria Maiara que te fez a primeira entrevista com você, não foi? Uma das Uma primeiras? das Ela primeiras. me contou. E aí Sim, ela é jornalista, né, maravilhosa, ela sim. enxerga além, né, então ela deve ter falado: "Nossa, isso é um case, né", porque e Aham. isso vai ser exemplo para muita gente, não é Sim. verdade? E, assim, eu brinco que eu falo que eu caí num buraco de minhoca e, de repente, falei: "Gente, um dia eu estava limpando uma casa, buraco de minhoca no tempo e espaço, eu tô dando uma palestra em Harvard". Não faz o menor sentido pra mim essas coisas. Como foi fazer palestra em Harvard? Ai, foi incrível, Já no porque avião, o que que você pensava? não, desde o momento que eu abri o e-mail com o convite, eu pensei: "Tá errado, não é pra mim, não pode ser". Então, aí eu olhava de novo o logo. Verônica Oliveira, Aí eu: Harvard". Primeiro parece como cenográfico. Era aham. pra mim, Harvard é cenário de De Gilmore filme? Girls, não era de verdade aquilo. E aí, chegando lá, com todas aquelas pessoas, parece piada pra mim, assim, quando alguém fala assim: "Na sala de palestrantes entrou Verônica, Luciano Huck, Sérgio Moro e Tabata Amaral, e ministro Barroso". Porque eu tô no meio desse povo, como assim? E o que que você pensou nesse momento? É muito doido. Eu falei: "Cara, que loucura, não a gente não consegue imaginar uma faxineira chegando nesse espaço". E foi muito interessante, no momento que eu conheci o ministro e explicaram para ele quem eu era, ele falou: "Nossa, que importante o seu trabalho".
Aí eu, com todo o meu repertório da quebrada, eu, toca aí, ministro, o senhor é da hora. Aí na foto ele tá vermelho, porque ele não, ele não sabia. Ele fez? Ele bateu, lógico. Mas ele não teve reação na hora. Ele demorou uns segundos, aí ele. Toca aí. Qual o nome dele? Ou foi o ministro Barroso. Olha só. E aí, o que que você diz para as pessoas que são da quebrada sobre essa tua vida? O que que elas enxergam em você e você diz para elas? Assim, eu até hoje me dói ter saído da quebrada. Eu morava na Zona Leste. Uhum. E eu saí na pandemia por falta de condições do mínimo durante a pandemia. Não, era um lugar que não tinha como chegar. Todo mundo fala, é só pedir comida no delivery. Não tinha delivery onde eu morava. A minha internet era internet via rádio, porque no meu bairro não chegava fibra ótica das empresas grandes. Então, eu não consegui. E aí, eu estava fazendo uma live com a Ana Paula Padrão. E a internet caía. E eu comecei a chorar durante a live, porque eu falei, eu não acredito, eu não tenho condições de exercer o meu trabalho dentro de casa. E aí eu me mudei. E eu fiquei muito, muito chateada, porque eu gostava de onde eu morava, apesar dos Mas as pesares, condições mas as eram condições não. precárias. E aí, hoje que eu moro mais próximo do centro, eu tenho todo o acesso, e eu brinco. Quando eu me mudei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no aplicativo Para pedir comida. quantas opções tinham. No meu, nem virava, só tinha Que tipo 4 legal. opções. Quando começou a girar, eu. O que para um é tão óbvio, né? Você só percebe quando você não tem Exatamente. antes, né? E aí é ver o mundo abrir outras portas. Então, eu acho que isso é importante. Então, quando eu volto para fazer palestra na periferia, em escolas públicas, é dar uma esperança para as pessoas de que a vida pode mudar. Eu fico muito feliz de poder trazer essa emoção para as pessoas. E agora, conta pra gente. Você descobriu que o Panda tem um espectro autista nível 1, né? Mas Isso. como que foi encontrar essa realidade? Também você estava ainda na periferia lá, como na Sim. quebrada, como você fala. Como é que foi chegar nesse momento? A primeira pessoa que falou que o meu filho poderia ser autista foi a minha mãe, quando ele era pequeno. E aí eu falei: "Ai, nada a ver, não". Fiquei reativa, pensei: "Ah, não deve ser". E aí, quando à medida que ele foi crescendo, eu fui buscando mais informações, falei: talvez seja". Quais E eram os indícios para aí sua mãe ter ligado o alerta? ele não respondia quando a gente chamava, ele Ah, demorou tá. para falar, ele usava todos os brinquedos como se fosse uma bateria. Hoje ele é um Ah. exímio baterista. É mesmo? Que E legal. ele teve muita dificuldade de adaptação escolar. Uhum. Então, quando chegou nessa fase dos 8 anos, na primeira série, aí eu fui buscar o diagnóstico, e foi muito difícil. No posto de saúde, no neurologista do SUS. Eu me lembro do neurologista virar para mim e falar: "Você é médica para dar diagnóstico?" E aí eu falei: "Não, mas eu conheço o meu filho". E aí, no final das contas, a gente conseguiu pela antiga APAE, que Uhum. hoje é Jô Clemente, Instituto Uhum. Jô Clemente, e a APAE Uma fez precursora, né? e a APAE fez o diagnóstico dele. E aí mudou também totalmente. Hoje ele tem o A acompanhamento abordagem. psicológico, então e aí ele tem TDAH e o autismo grau 1. E ele tem uma vida completamente. Eu morro de rir que agora ele é um adolescente, ele acha que ele sabe tudo do Quantos anos mundo. ele tem Ele hoje? tem 15. E aí ele começou a ir sozinho para a escola, porque ele Aham. estuda longe de casa e ele vai de metrô. E aí, a primeira coisa que ele pensou: "Se eu sei andar de metrô, eu vou marcar com os meus amigos". Uhum. E aí ele combinou, faz 2 semanas, ele combinou com os amigos de se encontrar na catraca do metrô e foram pra Liberdade comprar coisas japonesas, Uhum. e foi sozinho, foi tranquilo. Ah, que Ele vitória, né? ele foi tranquilo. Eu fiquei olhando o buscado, Rastreando, né? rastreando no buscado do celular, e eu: Com o "Ai, meu coração Deus, tá assim na rua, tá. apertado. Será que eu mando mensagem? Será que tá tudo bem? Bom, eu tô rastreando. Será que é ele mesmo? Já roubaram o celular?"
Mãe, né, gente? Mãe. Mãe. E Mas que ele é vitória, super que autônomo. coragem, né? Dele e sua também, Sim, porque tem mãe que não solta também, né? é. Por tanto medo, eu entendo, mas não solta. Mas eu tinha muito medo e eu converso muito com autistas adultos para ter esse panorama de como a vida Uhum. dele vai ser daqui para frente. E aí uma pessoa falou para mim, a coisa mais importante foi a minha mãe ter me deixado ir para a escola sozinha, fazer as coisas, porque eu precisava desenvolver minha autonomia e se a minha mãe fizesse tudo para mim, eu nunca ia conseguir. Aí eu li aquilo com um aperto no coração, mas depois falei: "Não, ela tá certa e eu vou deixar". E ele vai agora ele quer aprender a ir pra aula de bateria. Ele aprendeu a ir pra terapia, pra escola, pra liberdade, Para e agora terapia. quer ir pra aula de bateria sozinho. E eu vi outro dia uma estatística, né, que estamos caminhando para um caso em cada 35 partos. Então é uma coisa que já Sim, já vai fazer parte da nossa acho que rotina. já faz. É, tá, E não só sei nos que no nos nos grandes centros urbanos, sim, sim. mas talvez ainda seja uma coisa Ah, verdade. estigmatizada nas pequenas cidades, né, a gente está em São Sim. Paulo. Então que sirva de incentivo para as pessoas, como você foi procurar entender esse universo. É, a primeira pessoa autista que eu conheci foi o meu filho. É, aí ó, e estamos em São Paulo, Sim. né, e há Hoje eu 15 tenho anos. uma rede enorme de amigos, de conhecidos autistas, mas antes o primeiro foi ele. E qual a grande lição de ser mãe de uma criança que te ensinou, naquele momento, a ir num parque É, para ser feliz? o meu filho, eu acho que ele me ensinou tanta coisa, porque ele mostra o quanto a gente consegue se superar todo santo dia. E ele é uma pessoa que tem a capacidade de fazer o que ele quiser. A gente conversa muito sobre isso. Aí ele falou, eu fui fazer um evento pra falar sobre ser mãe atípica. Aí ele: "Lá vai ela falar de novo que eu sou autista. Parece até que eu não sou outras coisas. Eu sou uma pessoa tão completa e você só foca nisso". Arrasou, Panda panda! é maravilhoso. Que cara inteligente. Agora vamos falar da azeitona, gente? A gente precisa falar da azeitona, também famosa nas redes do arroba na faxina boa, né, dela. Sim. Porque o nome da terceira filha dela é muito singular. Qual é? Ela se chama Olivia Oliveira Galo. E aí gerou uma tatuagem, Quando ela inclusive. nasceu, uma marca de azeite me mandou uma cesta com azeitona, azeite, pimenta, falando: "Bem-vinda, Olivia", porque o nome dela é Que maravilhoso. legal! É, quando ela crescer então, se ela Ela já pode ser enveredar garota por esse propaganda. caminho de, né, de vai Sim, ampliar essa coisa do influencer digital, vai bombar. Como é que você escolheu sim. esse nome? Já foi de propósito? Quando eu fiz o ultrassom, o bebê tinha 2 centímetros. Aí eu pensando: "O que que tem 2 centímetros?". Uma azeitona. Aí eu comecei a chamar azeitona, porque azeitona, azeitona. Aí quando eu vi que era menina, aí eu falei: "Gente, Olivia é azeitona, vai ter que ser esse nome". Aí depois que eu me lembrei que o meu sobrenome era Oliveira, Olivia Oliveira parece desenho animado. Aí o pai falou: "Mas meu sobrenome também é de azeite, e agora?". Aí eu: "Meu Deus, Olivia Oliveira Galo, é isso". E você falou que quando você postou, né, nas suas redes, deu quantas visualizações? 7 milhões de visualizações no Twitter. Passada. Que Galera legal. gosta dessas coisas. Eu vou te dar um presente, sabia? Porque aqui no Na Trilha da Coragem, eu tenho um patrocinador que é a Salsa Beachwear, que gosta, que faz grandes biquínis com estampas exclusivas. Eu Uau! gosto muito da parceria porque eles são amorosos, justos, criativos, como você. Eu trouxe aqui um presente para você. Ai, É um obrigada. presente daqui do Na Trilha da Coragem. Se quiser abrir, pode abrir. Não sei Pode se você vai. abrir? Pô, deve, né? Ah! Acho. Eu acho que você vai gostar. Geralmente os convidados abrem. Ah, então tá. Então, mas é assim, é uma estampa exclusiva, eles têm lojas em vários shoppings, e eu gosto muito da capacidade deles acreditarem num projeto como esse que eu faço, que é de falar de coragem, e de trazer pessoas corajosas como você. Uau! É, espero que goste, se precisar trocar, você avisa. E você usa? Vamos ver. Vamos ver. É biquíni, que tem É o gente que não biquíni? é. Ah, Ah, uso. então, é biquíni. Tem gente, ah lá. Uau, que É, eu lindo! gosto. Elas que fazem lá na fábrica. É tudo fica aqui em São Paulo.
Eu ia perguntar onde fica. Fica em São Paulo, mas tem loja em Ribeirão Preto, tem. Amei! É Fico feliz. lindo! Elas olharam no seu Instagram para escolher uma coisa com a sua Ai, que cara. demais! Fico feliz. E você aproveitando enquanto você dobra aí, para falar pro pessoal que ainda tá assistindo, quem tá aqui por conta dela, para se inscrever, para curtir, para compartilhar. Sim, E conta como foi você importante. quando começou a postar no Facebook. Facebook, nem era Instagram, nem era É, TikTok, nem era, né, Twitter, o ainda X. já não era mais mato, mas era um matinho ainda. Matinho, como Era é um que foi você um matinho. dia acordar e falar assim, o que aconteceu, gente? Não, o primeiro post, ele vem de uma situação de... Quando eu falo que eu vivia em situação de extrema pobreza, é exatamente isso. O iPhone que eu tinha foi doado por um amigo, já era velho, ficava conectado no carregador O o tempo tempo inteiro. todo. Eu não tinha dinheiro para colocar crédito para poder usar a internet. Hum. Então eu usei da padaria, Ah, Wi-Fi. o Wi-Fi da padaria. E aí eu postei 11 horas da noite e fui dormir. Sempre assim, sabia? É sempre assim, é mágico, né? É Muitas mágico. pessoas que de repente bombam, postam e vão dormir. Quando acordam, E uou! aí eu olhei, tinha 10 mil likes. Eu nunca tinha visto 10 mil likes numa publicação. Eu fiquei muito Você tinha apavorada. quantos antes? Eu tinha 300 amigos. Porque era dentro do meu Facebook. Não faz o menor sentido. E aí, 2 dias depois, 2, 3 dias depois, me ligam. Ai, é da produção da TV Record. Você quer gravar uma reportagem? Aí eu xinguei a pessoa, achando Você que era xingou? trote. Ah! Eu achei que era Quem era? De que trote. programa? Era do Hoje em Nossa, eu Dia. trabalhei lá, por isso que eu tava desconfiada. Quem que te ligou? Você lembra o Não, nome? não lembro. Que ano foi? Foi em 2016, não lembro mais. Mas foi Olha. muito engraçado, porque eu xinguei, desliguei, aí ligou Deve de ser algum amigo novo. meu. Aí falou, não, é sério. Aí eu, ah, tá. E aí gravei a Que matéria. legal! Quem foi a repórter? Você lembra? Ah, eu não lembro, mas a matéria tá no No YouTube. YouTube. Me conta uma coisa, pra você, se você hoje tiver que incentivar uma outra faxineira, uma outra pessoa a fazer faxina, o que você fala pra ela agora? Ah, cara, que é uma profissão que exige conhecimento, que não é. Porque quando alguém fala, ai, qualquer um faz isso. Não faz. Quem Não, fala que qualquer um limpa uma casa demora 3 dias pra limpar um não. apartamento de 70 metros. E não é só isso, eu já limpei coisas, já manchei a minha cafeteira, Exatamente. passei o produto errado, Nossa, a amiga minha comprou a geladeira de inox, estava se achando. Eu cheguei 3 semanas depois, manchada. estava toda riscadinha do lado. Aí eu, o que a senhora usou pra limpar? Ela, ai, limpei com a buchinha. É, eu também já fiz isso com aquela Tá. parte verde, né? Eu É, também já fiz isso. riscou o inox todo. E aí tem solução? Não. Não. E você aprendeu com quem? Com a vida. Com a vida. Não foi nem Mas com a eu. sua mãe, nem com a sua avó. E eu, muito engraçado, eu tinha um. Eu tenho um grupo de amigos de quase 20 anos de internet. É um grupo que vinha do Orkut. E é um grupo que chama Mulheres que Amam Nerd. Isso é Que muito aleatório. legal. É. E aí, isso é muito aleatório. Mas é um grupo que virou ali, consolidou num grupo de Sim. amigos que Aham. tá atravessando aí décadas. Décadas. E literalmente são nerds mesmo. Que Então legal. tem biólogos, tem químicos, tem várias pessoas nesse grupo. E às vezes eu perguntava pra eles. Então, dica de, eu posso Mentira! misturar tal coisa? Eles me, não. O que eu posso usar? A sua rede de amigos te ajudou. Sim. Então, às vezes, eu tinha essas dúvidas do que eu poderia fazer, o que eu não poderia Porque você fazer. não tinha ali uma internet rápida pra pegar e botar no É. Google rapidinho. Que legal, que inteligente, que criativa mesmo. E outra, que humildade, que tem gente que tem a arrogância Ai, sim. de achar que sabe tudo, mete lá qualquer produto Não. e... E foi com o tempo, foi a experiência de entender, enquanto eu tô fazendo uma coisa, eu posso deixar um produto agindo em outro lugar e fazer a gestão do tempo. É entender que você precisa, que você é sua própria empresa, que você vai ter que entender o quanto você ganha, quanto você gasta comendo, o quanto você gasta de condução, o quanto você precisa cobrar e tem que cobrar direito para poder manter as suas contas. Eu Arrasou. aprendi tudo, errando muito. E aí agora você conta pras pessoas. Sim, exatamente. Para que É. elas não sofram o que eu sofri. Eu lembro, eu te contei que eu tive uma faxineira que me contou uma história bizarra, vou aproveitar para contar, porque é aproveitar esse momento. Ela foi há pouco tempo chamada para um serviço. Quando chegou lá, ela foi entrar, não deixavam. Aí ela foi pela entrada de serviço também. Aí subiu com o patrão, que foi buscá-la lá embaixo. Quando ele falou, um minutinho que eu já venho. Quando ele veio, ele apareceu pelado na frente dela. De propósito. Aham. E ela falou, o que eu faço agora?
E aí ela foi mordida por um cachorro dele e ela saiu correndo porque ela falou: vou embora daqui, né? Sim, E não ganhou o dia, perdeu a passagem. sim, Então eu imagino coisas. Naquele dia eu queria ir lá, né? Eu queria o sim. endereço para ir lá. Fiquei indignada. Falei: vou tocar nessa Aham. campainha, quero ver ele fazer tal coisa. Ela falou: não, Carla, deixa pra lá. Já Já foi. foi, porque é pior, às vezes a pessoa é louca, só pode ser louca, né? Então eu Sim. fico pensando o que que as pessoas por esse Brasilzão afora, conforme você já me contou algumas Ah, coisas, eu acho que as não pessoas elas passam. pensam que elas estão comprando a pessoa e não o trabalho e o tempo dessa O pessoa. respeito pelo aquele É, trabalho, sim. como qualquer outro, não é? Nossa, agora que você falou que ela foi mordida, eu lembrei que eu já fui mordida por um Ah, cachorro também. A casa limpinha, o cachorro mordeu só pingando o sangue do meu ah, dedão. não. E eu, Você... e eu olhando, fico pensando, eu tenho que limpar de novo, Ai, você pensou em vez nisso? de me preocupar Eu com. caía dura, eu Não, desmaio, bofe. eu comecei a rir porque eu pensei assim depois. Ai, cachorro de rico deve ter mais saudável do que meus filhos. Não vou pegar nada, não. Ai, olha só você. Era aqueles. Ainda era cachorro chique, não era? Aham. Era aquele. Eu nunca lembro, chama Shiba, aquele cachorrinho. Chiu, É japonês, é um Shiba não Inu. É conheço. bonitinho, é muito E ele bonitinho. machucou a ponto de tirar Doeu. sangue. Não, a história, ela escala, ela piora. O Ai. cara colou meu pé com super bonder. Ah, mentira! Eu tenho a foto no meu livro. É uma pena que eu não tenha edições pra poder trazer assim. Mas aí Gente, depois que machucou, ele foi consertar com o Super Bonder? ele consertou meu pé com super bonder. Mas tá aqui, o pé tá funcionando, ficou só uma marquinha. Por quê, gente? Não tinha um band-aid, Ele não é tinha form... um... Claramente ele é formado em Grey's Anatomy e ele falou: não, calma, eu sei o que eu tô Ele fazendo. falou que sabia que... Meu Deus do E eu céu. confiando. Não, eu lembro que na hora que eu olhei o Super Bonder, eu tava chorando. Meu Deus, você tá colando o meu Qual que é seu signo, Verônica? gêmeo. Gêmeos, ah, por isso que ela se diverte com tudo, porque geminiano tem essa coisa da comunicação e tal. E é engraçado, porque você fica. Quando chega numa casa muito suja, eu chegava numa casa Uhum. imunda, o que, que você fazia? Chorava? Já Eu chorei, acho que eu choraria. mas uma coisa que é muito importante, eu sempre tentei entender e não julgar as casas que eu entrava. Mas, por exemplo, eu já cheguei numa casa que estava absurdamente abandonada. E aí, à medida que eu estava limpando, eu vi que o dono da casa estava chorando. E E, aí eu fui conversar e ele disse que o amigo dele que morava ali com ele faleceu e ele ah, nunca tinha mexido em nada. E é por isso que a hum, casa estava daquele jeito há tanto tempo. Aí eu uhum. só falei pra ele: toma um banho, vai dar uma volta, quando você voltar. Aí teve a empatia, de ver que não era uma coisa É, que tinha um fundo emocional e muito sim, e grave, né? geralmente é isso. Pode ter as Mas ele pessoas que teve não. força pra te dizer, né? Sim. Agora tem gente que não tem mesmo dom e aí tá sempre bagunçado, é uma coisa impressionante, É. mas no geral tem a ver com alguma coisa que tá te incomodando e ela reflete na sua Lá em casa eu casa. vou contar um podre. Rose, a minha árvore de Natal não saía. Oh, Aí, meu Deus! aí, um dia ela pegou, desmontou, botou no negócio e falou: agora é só aguardar, pelo amor de Já tava Deus. quase chegando o outro Natal. Ela é meio prática, Rose, sabe? Ela vai e resolve, ela guarda o óculos dentro do banheiro, tudo errado, mas ela resolve, né, Rose? Mas eu imagino o que, que as pessoas não passam, porque você chega numa casa que você tá dentro do ambiente da pessoa, né? E você Sim, entra, né? Você acaba sendo um intruso ali. E você tem que fazer valer o seu espaço, né? sim. Mas tinha casas que eu ia, chegava na outra semana, tava do mesmo jeito. Eu pensava, meu Deus, o que que aconteceu em uma semana? Um terremoto, assim. Ah, meu Deus. Sim. E eu tenho uma pergunta: você fez bariátrica, né? Fiz Conta, em como que foi essa decisão? 2013. Em 13. Eu já estava ali então com 32 anos e eu queria muito voltar. Detalhe, eu era uma pessoa muito magra antes de ter filhos. Uhum. Então eu pesava 45. Olha. E aí, depois dos meus filhos, eu fui para 70, 80. E aí, quando eu cheguei ao meu máximo, eu tava com 118, mas eu tenho 1,5 m. Então, Uhum. impactou demais na minha saúde.
E aí eu não conseguia abaixar pra brincar com o panda quando ele era pequenininho. Aí eu Hum. falei: "Não", eu levantava, precisava de alguém, abaixava, precisava de ajuda pra Uhum, levantar, não uhum. conseguia correr, não conseguia fazer nada. Aí eu fui buscar ajuda médica e quando me indicaram a cirurgia, eu fiquei meio assim, ó: "Ai, nossa, que radical, não quero". Mas eu fui lendo sobre, pesquisando, depois decidi fazer. E não me arrependo, mas tem as suas consequências. Então eu sou uma pessoa anêmica até hoje, eu preciso fazer reposição frequente de Ferro. vitaminas, Uhum. de ferro, de B12, mas se eu falar: "Ai, agora eu tô super mega satisfeita", não tô. Tem a insatisfação frequente. Eu nunca fiz as cirurgias reparadoras, então eu tenho a sobra de pele, isso também me Hum. incomoda. Então tem coisas a se analisar, mas no geral, eu sou uma pessoa hoje muito mais próxima de quem eu era antes dos meus filhos do que E também foi antes de toda essa depressão, de toda essa sim, coisa, então facilitou, imagino, também para você ter uma mobilidade, como você falou que não tinha, né, exatamente, é. para sua jornada Então que hoje eu sou uma viria. pessoa que faz eu faço exercício todos os dias, então eu gosto de nadar, eu faço musculação. Eu queria saber dançar, mas eu já tentei, Eu amo não dançar. eu sou muito ruim. E aí, Já por que que eles fez colocam aula? então, e aí tem aquele espelhão e quanto mais você olha, a falta de coordenação é pior. Eu me Depois eu vou te sinto indicar um lugar para você aprender, bem legal, que não tem espelho, só é eu fico longe da muito tua casa. eu fico muito Puts sem grila. graça quando eu olho aquele espelhão e tá todo mundo indo para o lado, eu vou para o outro. Eu falei: "Ai não". Eu sou bem Ah, mas você descoordenadinha pra dan gostaria? gostaria. Olha. Eu acho dançar E muito street legal. dance, por exemplo? Então deve ser eu nunca fiz, É mas mó deve ser legal. muito bom. É, o street dance não precisa tanto do espelho. Vai no E como que é ser seguida no seu nas suas redes por caras como o Mano Brown, como o Djavan? Que você quando você olha pra aquilo, você fala: "Ah!" Que você Eu sempre fico apavorada quando eu vejo: "Meu Deus, olha só quem tá me seguindo". E às vezes eu fico pensando, eu falo: "Gente, eu posto tanta besteira, socorro Deus, tem gente famosa vendo isso aqui". Tem situações também que às vezes eu me surpreendo, que é uma vez eu postei que eu estava me sentindo que eu sempre falo, eu não sou uma pessoa que foi curada da depressão, a depressão ela tem idas e picos. vindas, tem picos, e uma vez eu escrevi: "Não tô bem", e aí a primeira dama escreveu: "Amiga, se você precisar é só pode me chamar pra conversar". Embaixo foi saindo um monte de comentário: "Como assim?" A primeira dama falou: "Amiga, se precisar de ajuda estou aqui". E eu olhando, eu: "Socorro Deus". É muito surpreendente pra mim. Quando foi isso? O final do ano passado. Nossa, que bacana. E você mas o que eu já percebi é que você pede ajuda, né? Sim, Isso é uma coisa que as pessoas têm que aprender a fazer. eu acho que isso Você é precisa coragem. é cora É. perfeito. Nossa, essa frase foi perfeita. Isso é coragem. Isso é coragem. Porque você vê que você não está dando conta, que tem alguma coisa errada, você foi lá fazer a bariátrica, você viu que não estava dando conta, claro, o panda e toda a situação Sim, te indicaram isso, você foi lá e foi pedir ajuda. sim, E na faxina, você não sabia fazer alguma coisa, pedir ajuda. E quando você está é, com um momento que está percebendo que não está bacana, foi lá e pediu ajuda. Eu acho sim, que isso é um começo, né? com certeza. E eu sempre falo, o que eu precisar fazer para conseguir manter meus filhos, manter minha vida, eu tenho coragem de recomeçar e fazer tudo de novo. Então eu acho que, de fato, eu sou uma pessoa bem corajosa. Eu sei, por isso você está aqui. Eu tenho aqui no podcast eu trago esse baralho que ele sempre traz uma mensagem para a pessoa que está na minha frente, assim. Uhum. E aí eu vou embaralhar e você vai tirar uma carta e vamos ver que mensagem para essa pessoa corajosa que está na minha frente que vai vir. Vamos lá. Tchan, tchan. Essa aqui. Peraí, pode virar. Deixa eu ver o que vem. Ó, Quer ler? Eu preciso de óculos. plenitude. A plenitude da vida é viver o momento do agora, que bem vivido vale mais que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe que o futuro chegue no momento certo. Ai, que lindo! Uau, Lindo! gostei. É bem isso, né, desapegue do passado, e Desapegue do você fala passado. isso o tempo Sim, todo, né. O seu livro tem a ver com isso. sim, porque eu sempre falo que essas fases elas não definem a gente, nem as boas, nem as ruins. Então, a gente não vive uma fase boa pro resto da vida e também não vive uma fase ruim pro resto da vida. Incrível, né. E Sim. eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus filhos, primeiramente para os seus Ai, filhos. ai meu Deus.
é dizer para eles continuarem sendo essas pessoas maravilhosas que eles são. São incrivelmente. Eu fico muito orgulhosa. Meu pai fala que quando você faz um monte, pode ser que um dê errado. Ai, que horror! Mas, Ai, só que ele teve 6, né? sim, um E monte. aí, eu tive só a metade, mas nenhum deu errado. Então, eu É a estou feliz. Claire. A Claire, o Panda e a Azeitona. E eles. Uhum. A Claire Qual o nome precisa de do um. panda? É Ian. A gente nunca fala o nome dele. E da Olivia é a azeitona. E É, a Claire não tem apelido. a Claire precisava de um Claire, apelido. um apelido. Ela Mas é Claire de. é lindo, né? Ela é É. de 99. Aí o apelido não cabia, porque ela nasceu. Quando ela nasceu, tava passando aquele filme A Bruxa de Blair. Aí a gente Sim. chamava ela de A Bruxa de Claire. Ai, mãe Nossa. adolescente, fui eu mesma que dei o apelido, né? Mãe Aham. adolescente é uma Ela coisa imagina ela horrorosa. na terapia depois. Não, foi minha Exatamente, mãe. depois eu pago terapia agora. É o Todo mundo meu, é faz? o meu castigo, eu tenho que pagar terapia. É, mas eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, sabia? Sim, Eu é acredito muito nisso. necessário. Para as pessoas se conhecerem, se reconhecerem e arrumarem alguma coisinha que não esteja sendo Sim, boa, né? com certeza. E agora a sua mensagem, eu queria dar uma mensagem final Hum. para com seu estilo para todas, primeiro para todas as faxineiras desse Brasil, para quem está numa situação agora ouvindo você e também está sem uma Uma perspectiva. perspectiva. É isso, é dizer que as situações ruins elas passam, é dizer que quem trabalha com faxina tamo junto, é sempre acreditar, fazer o seu melhor, acreditar no seu trabalho, que as recompensas vêm. E eu acho que, no geral, para todas as pessoas, é dizer que sejam boas umas com as outras. A gente está precisando tanto disso. Então, não julgar as pessoas por conta das suas profissões, é ser bacana uns com os outros. Eu acho que isso é bem bacana. E agora um recado para aquela pessoa que não sabe tratar bem um faxineiro, né? Ó, eu sou fluente eu sou nível intermediário em português e fluente em palavrão, então melhor eu não melhor eu não falar as coisas que eu penso não. Mas é dizer que, sei lá, né, o papai do chão tem um lugar especial guardado pra você, que trata mal as pessoas que prestam serviço. É, um dia pode ser ele que passa, que vai Exatamente. comer comida estragada, E eu né? acho que todo mundo é prestador de serviço em algum nível. Sim, Então por que é que você vai se achar melhor do que alguém do que os outros? exato. É uma coisa que não faz sentido, É, né? um médico tá prestando serviço. Eu costumo dizer, exatamente. É, Eu costumo dizer que são aquelas pessoas que comem filé mignon e dão a carne de pescoço para os outros, e elas, às sim, vezes, do lado de fora, elas falam coisas bonitas, né? é, E acham que isso basta, né? A gente está vendo muito uhum, isso agora, né? Com relação ao Rio Grande do Sul, mas sim, também está servindo para muitas pessoas entenderem coisas que elas, às vezes, não sabiam. Vamos, sim, vamos olhar por esse lado positivo, né? é verdade, Elas podem ter sido criadas dessa forma e agora sim, elas viram escancarado que não é assim que as coisas funcionam. E sim. se não é falado, às vezes não é entendido. Olha, eu quero te agradecer. Eu já sou sua fã, mas nas redes, mas esse seu sorriso realmente é o que conquista as pessoas. Esse seu olho no olho, essa sua Uhum, verdade, esse seu jeito divertido de ver coisas que eram tristes, o sim, seu jeito de encarar os momentos tristes, apesar da depressão, às vezes, querer bater na sua porta, você vai lá e mostra para ela quem que manda, como eu costumo dizer. E eu fico grata de você ter aceito esse convite para estar nessa trilha com a gente, encorajando um monte de gente que pode estar ouvindo ou vendo a gente agora. Muito obrigada. ah, obrigada a você. Até a próxima. Até.